O filme Tom é uma obra-prima que mergulha profundamente na complexa dinâmica de uma família envolvida em atividades criminosas, explorando de forma minuciosa os laços de lealdade, traição, amor e sobrevivência em um contexto de violência urbana e moral ambígua. Desde a primeira cena, somos apresentados a um cenário sombrio e ao mesmo tempo fascinante, onde a câmera acompanha de perto cada detalhe do ambiente, capturando não apenas a ação visível, mas também as tensões invisíveis que permeiam a vida dos personagens. A abertura do filme com uma sequência em câmera lenta de uma tentativa de roubo bem-sucedido estabelece o tom para o resto da narrativa, enfatizando a coordenação meticulosa entre os membros da família e a precisão quase cirúrgica com que cada movimento é calculado, mostrando que a vida de criminoso é tanto uma arte quanto uma rotina implacável. O diretor utiliza ângulos de câmera que alternam entre planos fechados e panorâmicas amplas, criando uma sensação de claustrofobia em determinados momentos e de liberdade perigosa em outros, refletindo a dualidade do mundo em que os personagens vivem. Logo após essa introdução, somos apresentados a cada membro da família, desde o patriarca, um homem de presença imponente, que combina inteligência estratégica com crueldade silenciosa, até os filhos mais jovens, cujas ações muitas vezes os colocam em situações moralmente ambíguas, mostrando a complexidade de crescer em um ambiente onde os limites entre certo e errado são constantemente desafiados. Um dos aspectos mais fascinantes do filme é a forma como ele equilibra cenas de ação intensa com momentos de introspecção silenciosa, permitindo ao espectador compreender não apenas as ações, mas também as motivações internas de cada personagem. Em uma cena memorável, a matriarca da família é mostrada preparando uma refeição para todos enquanto escuta notícias sobre crimes cometidos por outros grupos, e seu olhar revela preocupação e cálculo ao mesmo tempo, mostrando que mesmo os atos mais domésticos podem ser impregnados de estratégia e poder. Essa alternância entre violência explícita e momentos de calmaria doméstica cria um ritmo cinematográfico que mantém o espectador constantemente engajado, oferecendo pausas que aprofundam a compreensão emocional dos personagens. O roteiro é habilmente construído, entrelaçando subtramas que exploram lealdade familiar, rivalidade entre gangues, e os desafios de manter uma fachada de normalidade em meio a um mundo caótico. E cada diálogo é cuidadosamente escrito para revelar nuances de personalidade e relações de poder. Há uma cena em que os irmãos mais jovens discutem sobre os próximos passos em um assalto planejado, e a tensão entre ambição e cautela é palpável, mostrando como o peso das expectativas familiares pode influenciar decisões cruciais. A cinematografia utiliza cores frias e sombras pronunciadas para acentuar a atmosfera de perigo constante, enquanto cenas noturnas com iluminação de neon criam contrastes visuais que reforçam a sensação de um mundo onde a moralidade é flexível e a sobrevivência é prioridade. A trilha sonora, composta por ritmos intensos alternados com momentos silenciosos, funciona como um personagem invisível, guiando as emoções do espectador e intensificando tanto a ação quanto a reflexão interna dos protagonistas. Um ponto alto do filme é a forma como ele explora as relações de poder dentro da família, mostrando que nem sempre o patriarca detém todo o controle, e que os membros mais jovens podem exercer influência de maneiras sutis e surpreendentes, seja através de manipulação emocional, inteligência estratégica ou ações ousadas que desafiam a hierarquia estabelecida. Em uma sequência particularmente impactante, uma traição é revelada durante uma reunião familiar, e a câmera se foca nos olhares e gestos mínimos, transmitindo uma tensão silenciosa que é mais poderosa do que qualquer confronto físico. Essa atenção aos detalhes psicológicos demonstra a profundidade da direção e do roteiro, que não se contentam em apenas mostrar ação, mas buscam compreender a complexidade humana por trás de cada decisão. Comparando Toma com outras obras do gênero, percebe-se que ele se destaca por seu realismo cru e sua abordagem humanizada dos criminosos, evitando caricaturas simplistas e, ao invés disso, oferecendo retratos tridimensionais que desafiam o espectador a questionar seus próprios julgamentos morais. A construção dos personagens é meticulosa, desde a infância difícil dos membros da família até os eventos que moldaram sua visão de mundo, e essas histórias de fundo são reveladas de forma orgânica, através de conversas, flashbacks e pequenos gestos, sem recorrer a exposições forçadas. Em termos de ritmo, o filme alterna momentos de tensão extrema com pausas contemplativas, criando uma cadência que reflete a imprevisibilidade da vida criminal e o impacto psicológico de viver sob constante ameaça.
Uma cena particularmente memorável envolve uma negociação com outra gangue, onde a tensão é construída através de diálogos silenciosos e olhares penetrantes, mostrando que o poder muitas vezes se exerce através da presença e da percepção, e não apenas através da força física. Outro elemento fascinante é a forma como Toma lida com o tema da família-comunidade de sobrevivência, mostrando que, mesmo em um contexto de ilegalidade, existem códigos éticos e regras internas que os membros seguem rigorosamente, e violar essas regras pode ter consequências devastadoras. Em paralelo, o filme explora o impacto psicológico de uma vida criminosa, revelando traumas, medos e dilemas morais que afetam não apenas os protagonistas, mas também aqueles ao seu redor, criando uma rede complexa de relações humanas que vai além do crime em si. A direção de arte e o design de produção contribuem significativamente para a imersão, com cenários urbanos detalhados, interiores meticulosamente decorados e uma atenção cuidadosa a elementos que reforçam a autenticidade do mundo apresentado. Cada objeto, cada textura e cada detalhe visual parece carregado de significado, seja para reforçar a personalidade de um personagem ou para antecipar eventos futuros. Em termos de atuação, o elenco entrega performances intensas e convincentes, com destaque para o patriarca, cuja presença dominante e nuances de expressão transmitem autoridade, vulnerabilidade e uma complexidade emocional rara de se encontrar em personagens de líderes criminosos. As interações entre os membros da família são retratadas com autenticidade, capturando não apenas conflitos e tensões, mas também momentos de carinho, humor e solidariedade que equilibram a narrativa e aprofundam a empatia do espectador. Ao longo do filme, observamos também a influência do contexto social e econômico sobre as escolhas dos personagens, mostrando como desigualdade, falta de oportunidades e sistemas injustos podem moldar trajetórias individuais e coletivas, tornando a obra não apenas um thriller criminal, mas também um comentário social relevante. A tensão narrativa é habilmente construída através de sequências de ação coreografadas, perseguições urbanas e confrontos estratégicos, sempre entrelaçados com desenvolvimento de personagens, de forma que cada evento externo reflete ou amplifica conflitos internos, mantendo o espectador envolvido em múltiplos níveis. Em uma subtrama interessante, o filme explora a relação de um dos filhos com um amor proibido, adicionando camadas de vulnerabilidade e humanidade em meio à violência, mostrando que, mesmo em um mundo de criminalidade, as emoções humanas básicas permanecem poderosas e complicadas. Comparando com outros filmes de gangues familiares, Toma se diferencia por sua abordagem intimista, atenção aos detalhes psicológicos e narrativa não linear, que exige do espectador atenção e interpretação constante, recompensando com profundidade emocional e complexidade temática. Além disso, o uso de simbolismos visuais e metáforas sutis, como objetos de uso cotidiano que refletem poder ou fragilidade, enriquece a experiência cinematográfica, tornando cada cena relevante não apenas para a ação imediata, mas também para a construção de significados mais profundos. O filme também se destaca por seu equilíbrio entre realismo e estilização, com sequências estilizadas de ação que não sacrificam a autenticidade, e momentos de quietude que revelam tensões internas, mostrando maestria na direção e edição. Uma análise detalhada de certas cenas revela camadas de subtexto, como conversas aparentemente banais que, na verdade, carregam advertências e estratégias veladas, exemplificando quanto cada detalhe é calculado para transmitir múltiplos significados simultaneamente. Além disso, o filme não evita mostrar as consequências do crime, incluindo perdas, prisões e traições, oferecendo uma perspectiva equilibrada que não glorifica a violência, mas permite compreensão empática das motivações humanas que levam a tais escolhas. Em termos de narrativa, a obra explora ciclos de violência, lealdade e redenção, sugerindo que a família, mesmo em seu contexto mais distorcido, pode ser tanto fonte de destruição quanto de resiliência, dependendo das decisões de cada indivíduo e das circunstâncias externas que os cercam. A riqueza de detalhes, desde expressões faciais até a construção de diálogos e ambientação, demonstra um compromisso com a autenticidade e profundidade, e reforça a ideia de que Toma é mais do que um filme sobre crime, é um estudo sobre família, moralidade e sobrevivência. Ao final, o filme deixa o espectador refletindo sobre as complexidades da vida familiar, os limites da lealdade e os custos das escolhas, oferecendo uma experiência cinematográfica intensa, emocionalmente ressonante e intelectualmente estimulante,
consolidando-se como um marco no gênero e uma obra de referência para aqueles que buscam compreender a interação entre crime, moralidade e relações humanas profundas. Cada cena, cada gesto e cada palavra parecem calculados para criar uma narrativa coesa e impactante, e mesmo depois de terminado, o filme permanece na mente do espectador, convidando a revisões, discussões e reflexões sobre os temas abordados, tornando a experiência cinematográfica memorável e duradoura. Toma, portanto, não é apenas um filme, é uma jornada através do labirinto emocional e moral de uma família quadrilha, onde o poder, a lealdade, o amor e a violência coexistem de forma intrincada, criando uma obra que desafia, emociona e intriga de forma magistral.